Olá, amigos e amigas assinantes da TVC Itabuna e Ilhéus, aquele abraço para você. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Você também que nos assiste pela tvi.tv.br em qualquer parte do mundo. Estamos começando o programa Alô Cidade, debatendo aqui os principais temas regionais, estaduais. Vamos falar também a nível de Brasil e a nível de mundo. Estamos aqui comentando tudo. Caiu aqui, vira comentário com Rui Correia, Ronald Khalid aqui ao meu lado. E hoje a gente começa o programa falando sobre a questão das disputas, né, para as eleições do ano que vem, as eleições presidenciais, as eleições para governadores e deputados, senadores, enfim, vamos ter um ano político atípico, né, já que a classe média aí principalmente está prometendo não ir às urnas. E os partidos estão cada vez mais partidos, né? Tivemos essa semana uma novidade no PSDB e eu vou convidar o Ronald Khalid aqui de início para comentar logo essa situação, já que o Tasso Gereissati saiu como candidato. É isso, Ronald? Você me convidou como ex-tucano. PSDB, né? É, PSDB. É isso aí. Eu sempre fiquei um pouco incomodado com o PSDB. O PSDB é um partido que não tem uma cor definida. Né? Acho que aquele verde é o azul, né? É, azul, amarelo. Azul, amarelo, às vezes aí fica degradê aquele azul. Então, às vezes ele é esquerda, às vezes ele é direita. Então, é muito ambíguo. Por isso que diz que é um partido de cima do muro, né? Tem essa pecha que pegou bem, né, no PSDB. E tem esse imbróglio aí, o Tasso assumiu depois do problema com o Aécio. E o que me impressiona nisso tudo é a capacidade que tem, de cara de pau do político, né? Eu acho que eles vivem assim em outro planeta, Rui. Porque o Aécio era para sumir um pouco, para sair de circulação. Mas Para falar a verdade, ele deveria estar até preso, né? Porque a irmã dele foi presa. Eu fico assim pensando assim, o que é que ele acha? Né? Eu fico tentando me colocar no lugar dele, fazer assim uma espécie de uma análise psicológica do Aécio, né? O que é que ele acha que ele vai voltar a ser candidato a presidente? Como é que esse amor, super amor próprio que ele tem, né? Porque eu acho que era a hora dele ficar um pouco de na lado, sombra, né? Se esconder um pouco. Mas não, ele vai para cima. Até para sair do foco, né? Ele vai para cima, ele reassumiu, né? E aí eu não sei o que é. Eu tenho a impressão que a tendência é o PT e o PSDB acabarem. Essa é a minha impressão. Se não nas urnas, mas junto ao TSE, né? Há essa possibilidade por conta dessas questões de prestação de conta. Todos os dois estão enganchados no TSE relativamente a isso. Agora, Ronald tem razão, o PSDB, mais uma vez, né? Agora, esse racha do alto tucanato, né? E o Tasso acusa o Aécio de uma traição. E agora o Marconi Perillo, eu não sei se você observou, o Marconi Perillo, que é o governador de Goiás, ontem ele deu uma declaração e ele é pré-candidato, né? A convenção do PSDB vai se realizar agora daqui a um mês, né? A convenção nacional, e em tese teria 3 candidatos: Marconi Perillo, né, que seria representado por Aécio, o Tasso Gereissati também, que seria o líder dos chamados cabeça pretas, né? E ainda há um terceiro que se fala, o Tertius, né? Que seria o Alckmin, o Geraldo Alckmin, governador de São Paulo. O Aécio aí interveio porque ele entende que o Tasso, sendo o presidente interino e candidato, ele estaria desequilibrando a disputa eleitoral. Na verdade, foi um pleito de Marconi Perillo, o seu aliado, e é com isso que ele deu substância para que ele pudesse fazer a intervenção. Viu, Roma? Agora, só para completar, você vê que essa questão do PSDB, o Aécio fala dele ir para a sombra, mas eu acho que ele chegou num ponto tal que ele não tem como mais se esconder. A tentativa dele agora, e ele sabe que o futuro dele é muito ruim, o futuro que ele aguarda é muito ruim, as previsões, então ele precisa reconquistar Minas, que foi, certo? Para isso ele precisa
e ele sabe que não tem chance em voltar senador, ele está tentando se notabilizar nessa disputa nacional para, em Minas, voltar a ser candidato a deputado federal e, com isso, ter a imunidade necessária para que ele não possa responder, né, na vara comum, na justiça comum, sem as prerrogativas das imunidades. Agora, enquanto tudo isso acontece, cada vez mais na mente do eleitor brasileiro vai ficando aquela história de que você falou aí do PT, mas não vamos nem falar em partido, porque hoje o Lula ainda é maior que o PT e está na frente das pesquisas aí, né? Então, cada vez mais o eleitor indeciso vai chegando àquela conclusão. Ou, se é para ficar tudo igual, a gente vota no Lula, ou então não tem quem votar, né? Porque a oposição não se organiza. Perigosamente está se criando isso mesmo, não é? E agora eu noto o seguinte, que do PSDB, Rui, sobrou para Geraldo Alckmin, que é o único que mantém uma certa conduta, integridade. Né? Depois de toda essa derrocada aí moral, é o único que sobrou. Não tem nenhuma ação contra ele, não tem nenhum fato contra ele. Teve o fato contra alguém do governo dele, sobre o metrô, mas que ele não estava envolvido diretamente. Não foi colocado. Ele não chegou até a ele. Passou vergonha ainda, né? Então eu acho que... ele é um bom candidato, ele é um bom administrador, né? Mas não é bom de voto, né? Então, em São Paulo você também, ele não é bom, mas ele em São Paulo tem ótima avaliação. Então, isso ajuda ele a consolidar, ao menos sair, né, dessa disputa candidato. Eu acho que o PSDB não, não tem como correr dele. Não tem outra alternativa. O PSDB tem que ser geral. E a questão dele não ser bom de voto, Ronald, eu diria que nem é bem por aí, mas é que a questão da última eleição é que ele parou no meio do caminho. A gente até falou disso outro dia, que ele tinha um discurso da privatização. E quando o PT começou a bater na privatização e ele deu um pontinho a menos na pesquisa, não sei quem induziu ele, se foi algum marqueteiro, algum publicitário, algum assessor, ele mudou de opinião e nem programa começou a gravar mais. Isso é fatal em política. Porque veja que você pode falar o que for de Bolsonaro, né? E tem muitos defeitos, não é o candidato dos sonhos, né? Longe disso, mas ele tem essa virtude, ele é claro nas suas ideias, né? Exatamente. Ele é claro, é o único que tem aí que é claro. Todo mundo sabe quais são as suas ideias. Ele é claro nas suas ideias, na sua pretensão, ele tem um lado, ele tem a cor, o cheiro, tem tudo ali. O Bolsonaro é o único candidato que tem identidade. Que tem essa marca. Agora, essa análise que vocês estão falando do eleitor, eu sou muito pessimista, viu, Barbosa? Eu não acho que nada disso que está acontecendo no país, sabe, que isso vai interferir na eleição de 2018, certo? Eu tenho essa percepção, acho que não vai acontecer porque, na verdade, é a classe média alta, é a elite que tem acesso a redes sociais, entendeu? E é difícil chegar no interior, então, se você chegar, e a gente está vendo que isso, né, o modelo agora de financiamento, que está aí ainda uma coisa para ser decidida, não está ainda, é público, mas não sabe como é que vai ser, essa coisa toda, e a gente vê as composições. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Aqui na Bahia, o PR, certo, está fazendo uma composição com a Semi Neto, tá? Depois da briga do presidente do partido aqui, que é José Carlos Araújo, com seu antigo padrinho, Otto Alencar. Com isso, o PR está atraindo um Carleto, que não tem vaga na chapa majoritária de Rui, e vai fortalecer Neto, vai ser candidato a senador na chapa de Neto. Não se pode desprezar o apoio de Carleto. Principalmente no extremo sul. Né? Então, qual a contrapartida para Zé Carlos Araújo? Eles vão abrir mão ou vão ceder nessa composição votos certo ou de cabresto por José Carlos, porque José Carlos, para se reeleger, precisa hoje, no mínimo, de mais 50 mil votos. Você vê como, enfim, ao fundo, ao cabo, não vai interferir, o que eu quero dizer, que na eleição de José Carlos Araújo não vai ter nenhuma interface do eleitor. Tá certo? Ele votou a favor de Temer,
ele vai voltar pela reforma da Previdência, mesmo que ela seja capada em 50%, mas já há uma ambiência, porque o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, tomou para si essa incumbência, ele quer se viabilizar mais na frente, governador do Rio, junto ao empresariado, tá certo? Então 50% vai passar. Aí, aquela coisa que mais incomodava, por exemplo, aqueles 15 anos que ia para 25 anos para você fazer a aposentadoria proporcional. Isso aí já está mais ou menos acertado. E o Zé Carlos Araújo provavelmente irá voltar com o governo. Você vê que as coisas vão se acertando, entendeu? Sim, isso nos bastidores, mas essa informação que eu falei aqui está nas pesquisas. Essa informação vem de pesquisa de rua, onde o povo está demonstrando, entendeu, a insatisfação e a demonstração de que não vai à urna, não vai perder tempo na urna para eleger bandido, eleger... Porque para o eleitor agora está todo mundo no mesmo saco. Mas com a chegada da campanha, ele vai se envolvendo, não tem como não se envolver. Com o programa eleitoral, com os debates. Não, muita gente vai votar, mas vai ter uma abstenção grande, vai, isso aí pode ter certeza. O problema maior é o nível de educação do povo, né? Isso que está a questão. Tentando dourar a pílula, não é um problema maior. No primeiro momento vem a comoção, certo? Depois as coisas vão amortecendo, a gente já viu esse filme, não é verdade? Então, eu queria muito que o eleitor desse um banho na urna. E isso se junta, isso a nossa sociologia também, né? Que é igual aquele diálogo que eu já contei aqui uma vez, né? O cara diz, o fulano estava um bom prefeito, os 2 primeiros anos ele acertou a vida da família. Mas depois trabalhou. Aí os 2 segundos anos ele trabalhou para a cidade, ele fez a rua Getúlio Vargas, né? Mas os 2 primeiros anos não, ele consertou a vida do cunhado, então isso é como se fosse uma boa qualidade do político, ele ajeitar a vida da família. E um outro detalhe, você vê, por exemplo, a fragilidade do governo Temer levou ao que, para segurar ele teve que se socorrer do Centrão. Tá certo? O Centrão, agora essa semana, impôs a Temer ter que defenestar os 4 ministros do PSDB, porque o PSDB não sabe se sai ou se fica. Então, como o Centrão segurou Temer com relação às 2 denúncias, ele agora quer assumir tudo. Agora, a economia, nós já estamos tendo aí reflexo, que ela começa a crescer. E o governo está aí já lançou essa semana um programa para recuperar ou para terminar 7.400 e poucas obras, 130 bilhões. Ora, o Centrão com esse dinheiro na mão... Agora o Centrão também tem do lado ruim do Centrão, é que ele não tem forma. Não é como assim um partido que dá para você ir fiscalizando. Né? O Centrão é uma massa... sem forma, né? Então, sai pelos dedos, né? Você compra você não compra o Centrão, né? Ali tem 200 interesses, 500 mil interesses. Pluralista, todo mundo está dentro aí. Dizem que na hora da votação, aí some um. Aí onde é que ele está? Está no gabinete. Aí chega lá, não, tem que tal, né? Tem que ir lá. Tem várias histórias. Nós vamos fazer um primeiro intervalo comercial, daqui a pouquinho voltamos com mais um bloco do Alô Cidade. Até já. Estamos de volta a mais um bloco do Alô Cidade Debate e a gente continua em Brasília. Vamos falar agora da nomeação do novo comandante da Polícia Federal do Brasil. Segundo comentários lá em Brasília, foi uma indicação endossada aí pelo o grupo, né, do PMDB, o grupo majoritário do PMDB, que envolve ali Eliseu Padilha e Companhia Limitada, né? E até o Gedel, que está preso lá, mas diz que ainda faz parte desse grupo aí do PMDB. Então, na opinião de vocês, o ministro da Justiça tem razão? Ele que deveria indicar? Ou o presidente Temer mostrou a força da caneta e do poder e botou quem ele quis? Eu acho que mostrou a força da caneta, né? O presidente definiu politicamente, né? As informações é que o diretor-geral foi indicado pelo grupo de Sarney, de Jucá, essa turma. Agora, o fato da indicação, ele inclusive já tinha sido candidato a deputado federal pelo PMDB do Distrito Federal. Ele é um delegado com um perfil político, né? Ocupou cargos relevantes na polícia e é tido como um delegado de qualidade. Agora,
Inclusive, só para título de informação, foi ele que pacificou, ele esteve aqui em Ilhéus e foi ele que mediou a pacificação daquele conflito indígena em pau-brasil. Então, ele foi adido policial do Brasil na ONU, na África do Sul, então é um cara realmente com respaldo político e técnico. Agora, a decisão efetivamente, me parece, está claro na imprensa, foi do presidente. Tanto que o ministro que tinha interesse em indicar o segundo, né, o segundo da instituição que saiu, ele diretor, né? Agora ele foi para compensar, o ministro não conseguiu indicar, mas para compensar indicou ele para secretário nacional lá do Ministério da Justiça. Eu acho que qualquer que fosse o resultado geraria essa suspeita, né? Inclusive isso é um ponto muito sensível em todo lugar do mundo, né? Porque a Polícia Federal vai investigar, como disse Fernando Gomes, o próprio si. Né? Mas você vê que isso aconteceu nos Estados Unidos. Veja o que foi o FBI com Trump, né? Que teve aquela confusão toda. Já na campanha, o cara o ajudou a se eleger, que ele seguiu a Hillary, né? Aí depois da campanha, o FBI começou a pegar no pé em relação ao problema dos russos. Então, isso acontece em todo lugar. Então, qualquer que fosse a decisão, geraria polêmica. E o presidente, eu acho que nenhum presidente ia deixar de nomear o diretor da Polícia Federal. Né? O que é importante também notar é de que o cargo em si, né, no contraponto com a polícia, ele é diretor-geral, agora ele indica, ele nomeia, agora ele não tem, a própria corporação, os mecanismos da corporação impedem que ela não seja uma polícia de Estado. A Polícia Federal hoje, ela já é uma polícia de Estado, não é uma polícia de governo. É uma coisa que está dando certo no Brasil, poucas coisas estão dando certo, né? A Polícia Federal está dando certo, deu certo, a população acredita na Polícia Federal, então é uma oportunidade da gente ver o grau de liberdade, de isenção da Polícia Federal. Né? Não, e o que é que o governo, digamos assim, poderia intervir na Polícia Federal? Mas não pode, porque... Não, o que o máximo que o governo pode fazer é questão de verba. Tem privilégio de talvez saber uma informação privilegiada. Por exemplo, tem um mandato aqui para amanhã, 6 horas da manhã, prender Michel Temer. Um exemplo. Essa informação vai chegar 24 horas antes para ele. Se o juiz também não deixar para mandar na última hora, né? Não, mas é obrigatório, há uma obrigação de 24 horas antes de qualquer operação, o ministro ser informado. E aí é a relação entre a Polícia Federal e o ministro. E o ministro tem um dever de ofício de guardar segredo. Mas sempre vai haver uma influência. Tem que ter. Perfeito. Tem que ter essa influência. Porque você muda delegado. A investigação dessa demanda verba. Exatamente. O cara pode segurar. Então, contagiar. Uma influência relativa, mas no geral não tem influência. Né? Na investigação, ninguém acho que vai entrar lá no miolo da investigação, que tem um delegado fazendo, vamos dizer, no Rio Grande do Norte e tal, o cara não vai ficar em cima, porque eles são mais ou menos blindados. Tem independência administrativa e investigativa, né? E orçamentária. Você já imaginou eu, como da Polícia Federal, ser pressionado pelo diretor? Eu posso ir a público? É um escândalo que isso não é. E as instituições que eles têm, que representam esses policiais, seja de delegado, seja de agente, eles são muito fortes na estrutura da corporação. Ninguém é nomeado lá dentro sem ouvir, ou sem ao menos não tiver um consenso. São mais ou menos 8 representações da Polícia Federal. Então, para assumir cargos públicos na Polícia Federal, tem que ter ao menos a média dessas da anuência. Eu acho que hoje é uma das 3 ou 4 instituições em que o público acredita. Exatamente. Uma pesquisa aí. O Exército, a Polícia Federal, são muito bem posicionados. Agora, com relação à Gedel, né, a prisão dele, o que é que você acha, até onde vai isso? Vai haver ele tem que ser fazer uma premiação
premiada, ele tem... Delação premiada. Ele tem Não, fato, veja né? bem, ontem eu fiquei surpreendido com a estratégia de defesa de Gedel, que é até um criminalista baiano, Jamil Fópio, eu acho que o nome dele até é difícil. Mas o cara realmente, eu acho ele um gênio. E o que ele fez? Ele atravessou uma petição lá ao Fachin, que é o ministro relator, né? Aliás, não foi nem ele, foi o advogado do presidente. Atravessou uma petição a Fachin pedindo para que esses indiciados ou acusados que estavam, né, dentro da chamada máfia do PMDB, junto com o Gedel, o presidente, o Fachin desmembrou. Quem não tem foro privilegiado foi para Curitiba. Só que agora a defesa do presidente disse o seguinte, não pode fazer isso porque, já que o presidente é acusado no mesmo processo, pode ser produzido prova lá que o presidente, né, como está com o processo suspenso, ele não pode se defender. E também, entendeu? E também não pode ser julgado pela... Exatamente pelo que os outros dizem, sem poder se defender. Entendeu? Então, eu achei de uma inteligência, entendeu? Ele busca atrair e o STF vai ter que julgar isso, porque se o ministro relator não acatar, eles vão pedir, a defesa vai pedir do presidente, vai pedir que o plenário seja ouvido. Tá certo? Então, é uma tese interessante. Tem um limite para pedir a delação, né? Até no julgamento. Não, a delação pode ser feita até depois de você ter sido sentenciado. Mas perde muito também, né? Na negociação ele perde. Existe aí um acordo assim, bem subliminar, de Gedel só se pronunciar depois que Temer sair do governo. Eu acredito que... eu acho que essa... se ele aguentar, né? Exatamente. Essa tática aí, eu achei que foi exatamente para dar uma acalmada em Gedel. E ela também tem viabilidade jurídica. Tem como ser. Eu acho que uma delação do Gedel, aí não tem... Aí não tem jeito. Porque o Gedel diz que ele vem, né, dessa toada aí desde 1980. Né? Você lembra da Marionô, no Baneb, né? Ele foi diretor do Baneb e foi acusado de ter desviado recursos do antigo Baneb, da financeira do Baneb. Então, um cara que tem 51 milhões dentro de casa, imagina o que ele não sabe. Muita coisa. E essa semana eu vi uma coisa interessante, porque Gedel foi nomeado ministro da Integração Nacional. Você se lembra do episódio do bispo para fazer e foi com essa, né? Transposição. Ele foi nomeado com o objetivo de fazer acontecer a transposição. O bispo fez lá greve de fome e tal, depois acomodou. Então, esse período aí que não foi nada ainda investigado. Então, a grande preocupação da turma anterior é o que aconteceu nesse período da transposição. É verdade. Agora, e quanto ao Eduardo Cunha, né? Que ali todo mundo sabe que é uma bomba... Ele fez um favor ao presidente extraordinário, né? Ele desmentiu o Funaro com relação a Temer. É isso que ele está falando, esse acordo assim mais ou menos subliminar, tácito, né, de eles deixarem tudo para depois de terminar o governo. Mas veja bem, no dia 28 agora está pautado na segunda turma um habeas corpus de Cunha. Ele vai ser solto, porque a segunda turma é 3-2. É formada, a maioria lá, de 5, é formada por Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Lewandowski. Certo? Que está soltando todo mundo que chega lá. Eles são garantistas. Gilmar e Toffoli é uma dupla, né? É uma dupla. A turma, aí a aliança tácita do PSDB com o PT, né? O Gilmar é nomeado pelos tucanos e o Lewandowski nomeado pelo PT. E fez a defesa, inclusive, né? Minorou muito no mensalão, revisou muitas das penas aplicadas, pedidas por Joaquim Barbosa. Né? A semana retrasada, manifestantes chegaram a colocar uma placa lá em Brasília, né? Foi retirada, é claro, pela segurança, mas foi colocada lá, que ali seria um núcleo de defensoria dos criminosos. Uma coisa assim, né? Um protesto, porque o Supremo Tribunal ultimamente tem
O problema é que... Mas é utilizando a lei, né? Que o Supremo não julga. O problema é esse, né? Que julgasse errado ou certo, mas que julgasse, que desse um fim mas não julga. É isso. Aí quando julga é em cima da lei, né? O Gilmar Mendes, por exemplo, essas posturas dele, esse julgamento dele, esses habeas corpus, é tudo em cima da lei. Não, ele dá cara porque ele tá se lixando, é do perfil de Gilmar, ele tá se lixando para as ruas, é opinião. Ele gosta daquele estilo dele, grosseiro, aquele tal, ele se impõe, porque realmente ele, né, culturalmente, o embasamento dele, né, jurídico, né, é fantástico. Ele fez doutorado na Alemanha, né? E ele é quase um decano já ali, né? Quase. Pois é, então vamos Agora, ver. outra questão que eu queria ressaltar, porque no formato que a Constituição deu ao STF, não era para ele estar julgando esses casos, né? Agora, o volume de casos que chega lá, por exemplo, dessa área aí, política que está chegando, então fica uma coisa meio maluca. Eles não estão preparados, não têm estrutura, não têm assessores para poder, né, ficar cuidando de julgamentos criminais. Tá certo? Então, tem que acabar com o foro privilegiado. exatamente. Para resolver lá. Lá na primeira instância, com o juiz lá. Ele só chegaria lá no STF em grau de recurso, ainda assim, se houver naquela decisão aferimento à Constituição ou mais fácil, já chega lá à lei federal. Exatamente. Vamos fazer mais um intervalo comercial. A gente volta já para o terceiro bloco do programa Alô Cidade. Olá, amigo telespectador assinante. Alô, amiga. Estamos de volta em mais um bloco aqui do programa Alô Cidade Debate, né? Você já perdeu os 2 primeiros blocos, chegou atrasado, não acompanhou o programa inteiro? Você pode ver a reprise desse programa. Entra no site tvi.tv.br. Além do ao vivo, nós temos lá os programas gravados e temos também a grade de programação, onde você pode conferir o horário em que esse programa vai ser reprisado. Aí você reúne os amigos e a família e assiste, tá bom? Grande abraço a você de Ilhéus, Itabuna, de toda a região que nos assiste também pela internet. Eu estou aqui com o Rui Corrêa e Ronald Khaled, debatendo alguns temas que foram polêmicos aí durante a semana que passou. E um tema da nossa região muito grave, sem dúvida alguma, a questão dos prefeitos de Eunápolis, Porto Seguro, né? No envolvimento com fraudes em licitações e a denúncia de que foi mais de 200 milhões do prefeito Robério e da sua esposa. Inclusive um vídeo divulgado pela imprensa na internet de que a prefeita atravessando uma ponte, ela falava na brincadeira, né? Evidentemente, mas uma brincadeira que acabou comprometendo ainda mais essa prefeita. Ela dizia, essa ponte aqui a gente vai gastar 2 milhões, 1 milhão é meu. 2 bilhões, não foi? 2 bilhões, milhões, né? Independente do fato em si, porque é uma quadrilha mesmo, né? Tá tudo mais ou menos comprovado. Comprovado, né? A família. Marido, tem um outro prefeito também, irmão de Cabralha, e né? esposo, né? Mulher, não, esposo. Robério, prefeito de Eunápolis. Casado com Cláudia, prefeita de Porto, que é irmã do prefeito de Cabralha. Não é independente disso, a gente está passando por essa fase da ditadura do politicamente correto, né? O que eu ouvi de menos importante foi aquele vídeo. Uma brincadeira. É uma brincadeira. Né? E o que aconteceu, infelizmente, com o William Vac, que era assim, o apresentador da Globo que eu mais gostava, né? Me identificava, um cara muito bom. E pegaram ele numa brincadeira. Que aquilo todo mundo faz, né? Na mesa do bar, dentro da sua casa, dentro do carro. Às vezes eu estou brincando com minha mulher e digo assim, já a pessoa se tivesse uma câmera aqui gravando a gente? Isso acho que acontece com todo mundo, né? Hoje em dia você... É vigiado 24 horas. Daqui uns dias você tem que ficar atento até dentro do seu quarto. Né? Porque o que menos interessou ali foi aquela brincadeira da ponte que repercutiu no Brasil todo. Agora, já que você citou o William Vac, viu, eu gostaria que você falasse, né? Porque tem gente que não sabe o que aconteceu, né? O William Vac é tipo aquela do Recupero, lembra do Recupero, O que aconteceu também com o apresentador que hoje está na Band, fazendo o Jornal da Boris Band. Casoy. Não. O Boris Casoy também, que falou do Gari. Mas teve um da Globo também que saiu, o carequinha que está na Band agora. Boixá, né? Então, o VAC estava se preparando para fazer uma reportagem, que são nos Estados Unidos, né? E aí passou um cara embaixo e buzinou.
e ele ficou comentando com o que ia ser entrevistado, e parece que ele falou isso é coisa de preto, um negócio desse assim. Né? Uma coisa que surge até involuntária, né? Mas é um vício que já está... Que hoje você tem que se o politicamente correto em todos tá... os lugares que o grande irmão está presente, né? Você pode ser flagrado em qualquer lugar. Esse dia eu vi uma discussão, são parênteses aqui, Ronald, para não atrapalhar seu raciocínio, mas eu vi uma discussão num programa esportivo, porque o apresentador falou que o time A ia receber uma mala branca do time B. Não, era uma mala preta. Aí o outro apresentador era um negro e ele falou, por que essa mala preta é coisa ruim? É porque só o preto. Quer dizer, é uma bobagem, né? Mas, você vê infelizmente... que está chegando o nível de neurose tão grande que... Preto é cor, né? Neymar, outro dia, foi elogiar o goleiro da seleção colombiana, eu acho. Foi, pela defesa. Foi elogiar e botou a mão assim, para ninguém ouviu o que Aí o Casagrande ficou já revoltado com aquilo, mas vai elogiar e bota a mão para não ver, que fica meio ridículo É aquilo, ridículo, né? Mas aquilo foi depois daquela Copa, né, que a Globo começou a gravar... Leitura labial. Fazer leitura labial, né? Então tem isso. Tirou a privacidade do jogador em campo. Nesse imbróglio por seguro me chamou a atenção isso, a importância maior que deram a uma brincadeira que todo mundo faz. Né? Isso aí, realmente. E isso é um detalhe que é bom ressaltar. Esse vídeo, ele está sendo requintado. Isso foi 3 anos atrás. Não foi agora. Mas o erro, mas voltando à questão, realmente é uma coisa absurda, porque o Robério, quem conhece ele, desde o início, ele atuava ele era empresário, empresário de shows. Os melhores trios elétricos da Bahia. Já no primeiro governo dele, que ele agora já está retornando pela 3ª vez em Eunápolis. Já no primeiro governo dele, ele ficou quase que 2 anos discutindo o mandato junto à Justiça Eleitoral, por conta exatamente dele ter pegado um trio lá e saindo distribuindo lá alimento, tal, camisa. Pois é isso que a gente estava falando aqui. Quer dizer, o processo de Fernando é porque ele usou a verba uma semana, depois retornou, usou a verba para fazer o pagamento e retornou. Tem muitos outros que tem por aí, o de Jabes também, ele pegou uma verba que era para fazer uma casa e fez um hospital, vamos dizer assim, né? O de Geraldo também. É o chamado desvio de finalidade. Aí você pega uns eventos como esse e compara com um roubo realmente. Né? E no fim fica tudo igual, você nivela por baixo. O eleitor não sabe distinguir. Exatamente. Aí só veio falar, não, o prefeito tal foi processado, tem resultado, ele não liga mais para isso. O eleitor já não liga mais. Você estava falando que você... Caiu no lugar comum. Com relação a isso, esquece. Caiu no lugar comum. Então, o Robério, depois desse primeiro mandato polêmico, ele foi para a reeleição e começou o império. Elegeu já no segundo mandato a mulher para deputada estadual. Ela depois voltou para ser candidata a prefeito, ganhou, já está na reeleição e agora já nomearam, praticamente nomearam, ganharam a eleição em Cabralho com a irmã dela. E junto montaram, porque o esquema são de empresas familiares, então ligado a grupos familiares. Eles não foram presos, eles foram conduzidos coercitivamente. Aliás, não estava nem foram, porque depois se apresentaram que os 3 já não foram encontrados. Mas o que ocorre é que a maioria dos presos que foram presos nessa operação são de parente deles, que eram os donos das empresas. Então, o de Cabralha atuava em Eunápolis, o de Eunápolis em Porto Seguro e vice-versa. E significou um desvio de 200 milhões. Agora, Barbosa, vocês aí multipliquem isso aí por 5.500 municípios brasileiros. Né? Você vê o nível de... quanto dinheiro sai pelo ralo da população. Eu acho que tinha que ter menos municípios, né, no Brasil, né? Tem muito município. Por exemplo, aqui na região mesmo, quando se emancipou Jussari, não sei o quê, né? Eu acho que é muita despesa. Você gera Câmara de Vereadores, prefeito, e não sei o quê. Isso é uma jabuticaba. É uma jabuticaba. Jabuticaba é aquilo que só existe no Brasil. Né? É até uma injustiça. Eu já falei aqui, jabuticaba é uma ave tão bonita, tão gostosa. Né? A jabuticaba é uma que só existe no Brasil e que não presta, né? Então, nós temos aqui 5.500 municípios e eles são independentes. Eu já falei isso aqui no outro programa, que é só o Brasil que são independentes. Se nós tivéssemos distrito ou condado, como nos Estados Unidos, nós copiamos
a Constituição americana e não copiamos esse modelo. Né, esse detalhe. Né? Se tivesse condado aqui, nós teríamos 500 condados, ou 500 distritos, ou 400. Vai ficar mais fácil, né? Porque aí o prefeito perde mais ou menos a autonomia e o condado assume essa autonomia. Agora, o interessante, o inusitado disso tudo aí, desse episódio lá de Porto Seguro, Eunápolis, que no extremo sul dessas prisões, é que o Baldino Júnior, acusado e processado de ter desviado mais de 50 milhões, foi quem entrou com um pedido, o cidadão o Baldino entrou com um pedido de cassação da prefeita na Câmara, né? Como se ele fosse uma santidade. Um cara que acusado de ter desviado 50 milhões. E que já construiu outra, o máfia também, né? Também, que o irmão era prefeito de tomavam conta de tudo. De tudo. Sul, né? A bronca aí é porque o Robério tomou o lugar dele. Agora, e lá em Eunápolis, o filho de Paulo da Pé, que é vereador, entrou também com pedido de como se o pai dele fosse um santo, que não é. Aí volta a história que Ronald falou, cai no lugar comum, porque o povo diz, é tudo igual, e todos fazem igual. Agora você tocou no assunto do Fernando, né, falando desse tema aí, e aí, Rui, e você também, né, vamos falar agora, porque tem uma votação prevista aí, né, pelo TSE, daquele processo que é o último que ficou, dos 7 que tinha, né? Mas todos os processos administrativos, como o próprio Fernando já disse aí, e esse é mais um deles, daquele que pegou o dinheiro com a finalidade, como o Ronald falou, né? Era para pagar remédio e pagou funcionário, e 30 dias depois o dinheiro estava reposto na conta. Então não houve dolo, né? Não houve dano ao erário e, por exemplo, não há dolo com relação ao Fernando, ao menos foi essa tese que a gente, os advogados, aqui eu, né, fiz essa defesa e em Salvador os outros advogados, de que não houve intenção de Fernando, não há dolo, porque não foi Fernando que executou o convênio. Ele é gestor porque ele era o prefeito, mas ele delegou ao secretário dele a execução do programa. Certo? Do convênio. Então, como é que eu posso ter intenção, como eu posso ter desviado, como é que eu posso ter sido negligente com aquele convênio se eu não executei, eu deleguei? Então, nesse caso aí, o entendimento é que não há ato insanável de improbidade, porque a improbidade ela só existe quando há o dolo, a intenção de fazer, de praticar. Então, nesse caso, não existe essa possibilidade, como os vereadores estão falando aí, de 90%, 100% de chance do prefeito Fernando Gomes ser afastado. O que a gente tem ouvido aí dos bastidores é de que não é só uma disputa jurídica, tá certo? De tese jurídica, como deve ser em todo processo judicial. A disputa que se fala aí digamos assim, uma premiere já da disputa da eleição de governador na Bahia. Né? Os partidários, a maioria do pessoal da Câmara, partidários de ACM Neto, estão apostando na sua influência junto ao TSE para que possa vir o TSE votar contra, afastar. Eu acho, sabe, eu também sou cético quanto a isso. Acho que há influência. Mas se houver influência, quem vai ter influência maior é a ACM Neto, claro, né? Sim, em relação os laços que ele tem. Tem com, por exemplo, ele é a segunda figura mais coroada hoje no momento do DEM Nacional. Né? Primeiro, isso ponto contra Fernando, né? Exatamente. O DEM primeiro hoje é Rodrigo Maia, que está dando as quatro e está sendo sustentáculo no legislativo do governo Temer. Né? Embora ele faça ele faz um esforço danado, mas ele apoia, sustenta Temer. E no judiciário todo mundo sabe da relação de Gilmar com Temer, até por força institucional, porque o Gilmar é presidente do TSE. Agora, Barbosa, em relação à repercussão desses fatos, dessas fofocas, está havendo uma briga, uma luta na Câmara de Vereadores, uma luta proveniente da ambição exagerada não é? Eu acho que do presidente Chico Reis, né? Eu acho, se eu pudesse dar um conselho a Chico, que é um jovem, né,
começando agora na política, que se tiver que ser, será. Né? Porque esse adiantamento da briga, eu soube que estão preparando já secretariado, né, plano de governo, né, o negócio está forte. Né? Eu acho que isso tudo ele vai dar uma de Dória. Né? Ainda bem não entrou, já está querendo ser o maioral. Né? Acho que isso é muito ruim para ele. E a visão, me parece, dos vereadores é de seguinte, é que com a faixa, se houver, na hipótese, que eu acho pouco provável, porque eu tenho que acreditar na minha tese, né? De que Fernando seja afastado, mas ainda que ele seja, né, tem uma publicação, a decisão só vale a partir da publicação, né, do acordo. Logo após a publicação, abre-se um espaço de 3 dias para o embargo de declaração, o que suspende o efeito da decisão. Depois de decidido o embargo e a defesa, naturalmente, que está sendo feita em Brasília, naturalmente com os embargos, ele também já faz o recurso para o STF com um pedido de cautelar, uma cautelar para dar efeito suspensivo a essa decisão, a esse recurso. Você falava há pouco de uma jurisprudência sobre um caso parecido, né? Porque há entendimento dentro dessa tese que a gente falou, a jurisprudência, várias jurisprudências, no sentido de quando o gestor, quando não há o dolo, não há ato de improbidade, não havendo ato de improbidade, não há que se falar em inelegibilidade, né? Prevista na Lei 64/90. Essa que é a visão. Okay. Quer dizer, agora, há também jurisprudência em contrário. Então, a disputa aí é porque você sabe que a jurisprudência do tribunal, ela é uma, depois muda, depois volta, depende da... depende da composição naquele momento do tribunal. O tribunal tem composições, vai mudando a composição. Então, nem todos os juízes têm o mesmo entendimento. Nós vamos fazer um intervalo comercial. Na volta, vamos falar da eleição que tivemos aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia e tem mais assuntos ainda para a gente, né, debater aqui, comentar, é o último bloco do programa, tá certo? A gente volta já já. Olá, amigos e amigas, aquele abraço, estamos de volta a mais um bloco do programa Alô Cidade Debate aqui pela TVI. Olha, os programas da TVI, se você também quiser rever, né, ver programas antigos, nós temos uma página no youtube.com/TVI Oficial. Lá você vai ter toda a programação da TVI e os últimos programas estamos já em HD na página do YouTube, tá certo? youtube.com/TVI Oficial. Bom, falamos aqui no último programa sobre a eleição, as questões que envolvem a Universidade Federal do Sul da Bahia. Trouxemos aqui o pró-reitor, o ex-pró-reitor, né, o Ricardo Khalid, que falou aqui na semana passada. E nós tivemos já a eleição, aconteceu a eleição lá e a chapa vencedora foi a chapa encabeçada aí pela Joana, né? A Joana, que é a vice-reitora, era a vice-reitora do Naumar. Eu achava até que ela comungava com os projetos do Naumar, mas tudo indica e as informações que a gente tem é que não, que ela fazia uma oposição, na verdade. Que é outra chapa que é a chapa do ex-reitor. Do ex-reitor, né? Que foi derrotado assim todos os dias, nos 3 dias. Foi uma derrota, foi uma vitória bem expressiva. Agora, no início eles eram uma unidade só. Depois é que veio a divergência. Ideologicamente, no mesmo campo. Agora, será que muda mesmo alguma coisa? Por exemplo, esse formato que a gente falava aqui, inclusive com o Ricardo aqui, eu particularmente concordo com o formato das escolas da universidade nas cidades circunvizinhas em Itabuna. Porque eu acho que é mais fácil você selecionar o alunado só da região, ao invés de você trazer, através do Enem, pessoas que vêm de São Paulo, de Minas, de outros lugares e ocupando as vagas daqui, né? É um pensamento particular meu, nesse ponto eu apoio. O que é que vocês acham? Deve continuar esse modelo? Eu sou um cético e um crítico ao modelo universitário brasileiro, né? Eu acho que é um absurdo o Estado pagar a universidade, né? Eu acho que o Estado gasta com a universidade mais do que gasta com todo o ensino médio, fundamental. E não é que ele deixe de gastar, não, é que ele gasta e gasta errado. Porque as universidades brasileiras não fazem juiz ao que recebem. Nós não temos um prêmio Nobel, não temos uma produção científica expressiva, não temos. Não, hoje nem política sai mais das universidades como saía antigamente. As universidades são zero à esquerda aqui no Brasil.
E eu acho que esse modelo tinha que ser privatizado, né? Privatizado, e o governo devia bancar bolsas. E bancar bolsas em universidades que tivessem um certo nível, né? Devia ser rigoroso Mas você acha que um país tão populoso como o nosso, 200 milhões de habitantes, onde a grande maioria desses 200 milhões de habitantes são pobres e que não podem pagar sequer o alimento da casa, né? Então a gente teria um país mais analfabeto ainda, né? Não, nós não. Eu acho que a universidade não se pode fazer demagogia com saber. Eu acho que a universidade é para quem tem condição de ir para a universidade, condição intelectual. Se o povo pobre não tem, porque não tem o dinheiro, mas tem a condição intelectual. O saber. Não teve a base. O problema é esse, na base, né? Aí o governo tem que pegar esse dinheiro todo e aplicar na base do ensino. Para você transformar o ensino do pobre e do rico, você dá os dois a mesma possibilidade. Então. Aí é que você não pode fazer, por exemplo, esse tipo que você falou aí, é uma espécie de uma cota regional. Né? Isso não seria, eu diria que seria. Cota regional. Eu diria que seria, Ronald, não é nem uma cota regional, eu diria que seria como se fosse uma cota de barreira, como o governo brasileiro faz com as empresas multinacionais, para que não entre muito produto importado no Brasil. Então seria assim, uma barreira para que tivesse mais vagas para os alunos daqui. Eu entendo dessa forma. Porque na verdade o Ronald está falando de uma concepção do que ele pensa no Estado da educação. A nível geral. Aí você está falando da questão de como é proteger o nosso mercado aqui, porque, por exemplo, a nossa universidade estadual, a UESC, tem um curso de medicina que em média forma aí 30, 40 médicos por ano. Né? Então, esses 30, 40, nem 5% fica aqui. Tá certo? Então não cumpre o papel que a gente deveria. Não é o problema, é o do ensino médio. Você vai. Eu sei. Não vai conseguir. Tudo bem. Você não vai ter termos estatísticos, você não vai conseguir mexer na linha utilizando ações de protecionismo. Você tem. Essa discussão nós tivemos quando começou o governo do PT. Se tivesse tomado as medidas, se tivesse feito uma revolução no ensino, não precisaria das cotas. Porque você tem que dar a mesma oportunidade para o rico e para o pobre. É como a gente estava vendo na Finlândia, eu acho. Né? O ensino é o mesmo para todo mundo. Né? E as universidades públicas brasileiras, elas só servem aos ricos, os pobres não têm acesso. Porque é isso que o Ronald está dizendo. Mas aí, Ronald, eu entendo, Ronald. Mais do que isso aí é uma concepção liberal mesmo, né? Também. E, vamos dizer assim, não precisa inventar a roda. No Estado, não tem nenhum país do mundo que tenha uma universidade bancada pelo Estado. E assim, tem Cuba, né? Tem Cuba. O maior exemplo de educação é na Coreia do Sul. A Coreia do Sul era nos anos 50, nos anos 50. 53. Nascido, né? Ela era o país mais analfabeto do mundo. 100% de quase 100% de analfabetos. Dividido e devastado. Hoje tem 100% de alfabetizados. Tá entendendo? E é o modelo do mundo todo. E lá não tem universidade paga. Lá eles gastam dinheiro, eles pegam. Mas a renda per capita também é diferente, né, Ronald? Mas ele conseguiu a renda per capita pela educação. Esse é o problema. Então, mas isso não muda de uma hora para outra, né? Tinha que começar em algum momento, eu concordo com você. Mas vai haver um hiato aí. Mas não é a concepção que o Ronald defende, que não é pelo ensino superior. A revolução virá. Não, tem que vir de baixo, da base. Mas até chegar cá, na Universidade Federal, se você parar, estancar o processo, como o Ronald falou, acaba com a universidade, você cria um hiato e fica uma geração inteira analfabeta. Sim, a operação disso, né, é outra coisa. Mas eu digo que você não pode, em termos de saber, de cultura, você não pode forçar essa barra. Você tirar a oportunidade dos melhores, mesmo que seja injustiça, vamos dizer assim, mas você não pode pegar um cirurgião, formar um cirurgião apenas por determinação de piedade, tá entendendo? Você tem que... por mérito, né? Por qualidade. Em última instância, ele vai lhe operar seu coração, entendeu? Exatamente. Não, tudo bem, eu entendo o seu ponto de vista e acho que no pensamento macro deveria realmente ser dessa maneira. Mas aí a gente vem para o lado atual, o lado que a gente vive, a realidade hoje do Brasil. O problema é a educação, a gente não leva a sério mesmo. Não é levado a sério. Quando daqui a alguns anos, daqui a 100 anos, quando o Brasil
for um país do primeiro mundo, a gente vai olhar para trás e vai ter a mesma indignação que hoje a gente tem quando olha para trás com a escravidão. Né? Como é que um povo desse conseguiu ter escravos até... O Brasil foi o último a terminar com a escravidão. Né? Então hoje é como se fosse uma escravidão. Você pegar uma criança que ele vai viver pela metade. Né? Uma criança que não se educou, ele vai chegar no fim da vida e vai olhar para trás e assim, eu vivi a metade da minha vida, né? Porque eu não tive educação. Exatamente. Agora, eu tenho o meu ponto de vista, né, Ronald? Assim, eu concordo com o seu, mas no meu ponto de vista eu acho que, assim, embora demagogo, embora politicamente sendo usado, mas eu dou pontos ao que o governo Lula fez com a educação no Brasil. Claro, enricou muitos grupos, mas foi por uma consequência. Ali faltou, na minha opinião, um critério. Ao invés de dar o FIES para as faculdades particulares, tinha que fazer um remanejamento nas faculdades públicas. Ele não mexeu com a educação. Ele deu Não, mas ele deu a oportunidade para o aluno. Ele privilegiou o grupo, o grupo econômico. Um exército de analfabetos. Funcionais. Você chega na universidade hoje, você faz 60%, mais de 60% são analfabetos funcionais na universidade. Então ele não formou, foi um ato demagógico. Mas aí você não acha que é culpa mais do aluno que não se interessa? Não. A gente tem exemplos, por exemplo, a gente tem exemplos aqui de faculdades particulares que colocam no mercado jornalistas e que quando a gente conversa com um bom percentual, não são todos, mas um grande percentual desses jornalistas, eles não têm nem noção do que é jornalismo. Mas é no menor esforço, Barbosa. Se você deixa correr solto, vai acontecer isso. Né? E os melhores jornalistas, está provado, não são formados em direito, são formados na redação e leram muito. E é o que eu digo aos estudantes, quando você senta a primeira vez no banco da faculdade, você já tem que se sentir jornalista, senão você não é jornalista. Não é só a teoria que vai lhe dar isso, né? Mas, enfim, eu acho que falta também o interesse do jovem. Você vê o Maris Guia, hoje é um dos homens mais ricos do Brasil. É o dono da Croton. O dono da Croton. Que é dono de uma faculdade aqui em Itabuna. Uma não, várias. Aí você vê o vínculo dele com Lula, né? O aviãozinho que Lula anda era dele. Claro. Você vê Não, foi o imbricamento. Não, claro, eu já disse isso aqui. Eu acho que beneficiou muito os grupos econômicos e principalmente esse aí que você falou, que hoje é dono da maior parte das faculdades particulares do Brasil, esse grupo Croton. Agora, é claro que o pobre negro da periferia teve a oportunidade. Isso, né, pelo menos isso. Agora sem Barbosa, precisar daquela... Olha, era melhor dar um dinheiro para o pobre rico da periferia e resolver o problema do ensino, né? Mas dá o dinheiro como? Dá o dinheiro para ele ter outro tipo de status. Porque a única coisa que você dá a oportunidade de alguém, analfabeto, cursar um nível superior e continuar analfabeto é o status. Então dá o dinheiro para ele ter o status. Né? É igual a história dos 10%. Em vez de fazer a obra, dá os 10%. Olha, e a gente termina caindo naquilo que é importante, rapaz. É a tese que o Buarque o Buarque senador da federalização, enquanto isso não ocorrer... O Buarque, para mim, tem o melhor projeto da educação no Brasil e nunca foi adotado. Bom, o programa acabou, né? O tempo chegou ao final. Eu só queria, só um minutinho, eu queria mandar um abraço aqui para Roger. Roger é casado com Kiriane. Kiriane me falou, olha, mano, Roger assiste todos os programas da TVI. Né? Então eu queria mandar um abraço para meu amigo Roger e minha amiga Kiriane. Beleza. Bom, Rui. Então um abraço e até a próxima semana. E para finalizar o programa, aconteceu um episódio engraçado essa semana no Rádio de Itabuna. Aliás, eu já vi dois, viu? Com o nosso querido amigo, colega, já trabalhou aqui com a gente, Joel Filho. E foi hilário, viu, Joel? É melhor não passar essas coisas ao vivo na internet, não. Ele estava com o Ricardo Bacelar apresentando um programa na Rádio Nacional e o Ricardo disse que o Joel era mal informado. Isso foi o estupim para Joel. Cuspir marimbondo. Quase que sai tapa. Eu vi a gravação. E o mais engraçado, tinha 2 microfones no estúdio, né? Um do entrevistado e outro de Ricardo, que estava falando, mas o Joel só queria o de Ricardo, tirar o microfone de Ricardo. E foi uma festa de marimbondo. E no final o Ricardo saiu perdendo. Por quê? Porque o Joel tinha razão, a defesa a denúncia foi feita pelo Joel Filho, inclusive aqui na TVI naquela época, e cada vereador tinha mesmo muitos assessores, eram centenas de assessores para um vereador, né? E o Ricardo Bacelar era um vereador desses na época. Então fica aí
final do programa a gente faz esse registro, né? Só para dar risada, Mas viu, é Joel? bom que anima. Anima, né? E um abração a Joel, filho aí. E da próxima vez, Joel, tira a transmissão ao vivo da internet, né? Um abraço a todos e até o próximo programa.